Olá pessoal, tudo bem? Mais uma reflexão. Hoje nós estamos na nossa sétima reflexão. E a ideia dessas reflexões é de fato trazermos assuntos que são importantes para a prática do dia a dia, para a nossa vida, para o nosso cotidiano. De fato, assuntos que a gente precisa parar para pensar, para refletir, algo que talvez a gente não está fazendo no dia a dia, no nosso cotidiano. Desde já eu quero pedir desculpas pelos barulhos externos, porque eu estou sem microfone e o aplicativo que eu utilizava para fazer as edições eu não estou conseguindo fazer aquilo que eu gostaria. Então estou apenas ligando aqui a câmera do celular para a gente conversar, mas o foco desse vídeo é de fato a nossa reflexão e o pensamento crítico, tá bom? Desde que eu comecei a ministrar, desde que eu comecei a pregar na igreja, e isso sempre foi um desejo meu desde pequeno, eu tinha por volta dos meus 15 anos. Eu já estou quase completando 30, já se passaram quase 15 anos. Então, já falei a respeito de diversos assuntos e eu não me considero um bom pregador, não me considero um bom orador, apenas uma pessoa que tem um desejo no seu coração de falar. Não é à toa que eu estou aqui falando com vocês através da internet. Eu sempre tive essa inquietação e esse desejo de falar algumas coisas que Deus coloca dentro da gente. Cada pessoa tem um tipo de manifestação, de chamado, de forma como deseja ser usada. Uns são falando, outros escrevendo, outros através de uma arte, música e por aí vai. Eu sempre gostei de falar. Mas ao longo desses anos, um dos assuntos que eu mais abordei, e principalmente nesses últimos anos, nesses últimos dias, um dos assuntos que eu tenho mais abordado, que eu tenho mais falado e que eu tenho mais refletido, é a respeito da brevidade da nossa vida. É um assunto que, se você ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, do início ao fim, você verá a Bíblia falando, a Bíblia mencionando por diversas vezes que a nossa vida ela é passageira, que a nossa vida ela acaba, que os nossos dias, como diz a Bíblia, são contados para a morte. Um dos personagens, um dos autores que mais falou a respeito da brevidade da nossa vida é o Salomão. Salomão, que foi um homem muito sábio, ele refletiu muito nos provérbios, Eclesiastes, enfim, a respeito da brevidade da nossa vida. A nossa vida e os nossos dias, como eu já falei, como a Bíblia diz, são contados para a morte. Quando nós completamos mais um ano de vida, que é no caso o nosso aniversário, não estamos completando mais um ano de vida, estamos completando menos um ano de vida. Porque os nossos dias estão acabando, estão sendo contados. Não temos mais um ano de vida, temos menos um ano de vida. Só que, de modo geral, as pessoas vivem as suas vidas como se ela nunca fosse acabar, como se elas fossem viver para sempre, como se elas nunca fossem morrer. Mas a Bíblia nos ensina a pensarmos na nossa vida e a vivermos a nossa vida com a certeza de que um dia ela irá acabar. Isso muda completamente a nossa forma de viver, porque se você entende que a sua vida irá acabar, que a sua vida está acabando, você precisa vivê-la de forma sábia. Você precisa vivê-la de modo que você possa aproveitar, desfrutar da melhor maneira possível. Só que ninguém nasce com um manual de como viver a vida. Você não nasce ali com um manual de como desfrutar, como aproveitar, como fazer valer a pena, como viver a sua vida da melhor maneira possível. Quando nós compramos um equipamento, um celular, uma televisão, um eletrodoméstico, enfim, todos eles vêm com manual.
Agora, talvez os assuntos mais importantes da vida não tenham um manual. Você não tem um manual de como viver a sua vida. Você não tem um manual de como criar os seus filhos. Você não tem um manual de como ter um bom casamento. As coisas mais importantes da vida nós não temos um manual e dificilmente são abordadas. A pessoa, ela se casa e ninguém fala para ela, ou a maioria das pessoas não falam para ela como que é o casamento. Agora, mais recentemente, com a dádiva de ser pai, o privilégio de ser pai, de ter uma filha, a gente não tem um curso para criar filhos. A gente não tem um curso para ensinar os nossos filhos. São coisas que a gente vai aprendendo. A gente ouve algumas pessoas falando, a gente vê algumas pessoas fazendo. A gente tem a experiência de pessoas mais velhas, mas não temos um manual, não temos um curso. E não diferente, não temos um curso de como viver as nossas vidas. Nós temos o que está escrito, por exemplo, na Bíblia, mas você precisa ir lá e pesquisar, estudar, examinar, de modo que você viva a sua vida e que faça ela valer a pena. Entende? Porque muitas pessoas estão desperdiçando as suas vidas com futilidades. E uma outra coisa, porque esse assunto ele é muito amplo, a gente poderia ficar aqui por horas conversando, mas a gente não pode, nós não podemos perder aquilo que nós temos de mais precioso, que é o nosso tempo. Então, assim, quando a gente fala sobre a brevidade da nossa vida, a nossa vida ela é curta se comparada a uma pessoa que viverá 80, 90, 100 anos. Isso é pouquíssimo tempo. Veja quanto tempo já se passou da criação do mundo, seres viventes, milhões e milhões e milhões de anos. O que é uma vida de 80, 90, 100 anos se comparada a centenas e milhares de anos, milhões de anos, bilhões de anos? É nada, é insignificante, para mostrar a nossa insignificância, a insignificância da nossa vida. Isso eu estou colocando uma pessoa que terá o privilégio de chegar à sua velhice. Agora, quantos não têm esse privilégio, que perdem a sua vida aos 20, aos 30, aos 40? Então, esse tempo, ele é ainda menor, ele é remido, porque ele não teve o privilégio de chegar à sua velhice. E quantas pessoas a gente conhece, a gente vê por aí, que perderam as suas vidas, que tiveram as suas vidas ceifadas e por diversas situações, fatalidades, enfim. Esses dias nós estávamos falando lá na igreja, é só você fazer uma conta. Quantos anos você tem? Você diz, Israel, eu tenho 40 anos. Então, se você viver até os 80, você tem apenas 40. Já se passaram 40, ou seja, você viveu a metade da sua vida. Metade da sua vida você viveu. E como você viveu esses 40 anos? Talvez nós tenhamos aqui algumas pessoas que tenham mais de 40 anos de idade, 50. Provavelmente você já passou da metade da sua vida. Você tem menos tempo. Você tem menos dias aqui sobre a Terra. E como que você lida com essa situação? Como que nós lidamos com essa situação? Como que eu lido com a situação de saber que os meus dias estão acabando? E o que Deus espera de mim? A Bíblia me dá alguns conselhos. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. São Paulo escreve isso. O que ele está falando? Ele está falando que a minha vida deve ser para a glória de Deus. Agora, como que a gente explica isso para uma pessoa? O que é viver a sua vida, realizar as suas atividades, realizar os seus trabalhos, os seus relacionamentos
para a glória de Deus. O que seria isso? O que Paulo estava falando para as pessoas? Viva a sua vida de acordo com os valores que estão inseridos na Bíblia, com os valores que foram passados de Deus, de Deus para as pessoas. Aí você pode pegar os mandamentos: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, enfim, 10 mandamentos. Isso é bom para quem? É bom para Deus ou é bom para eu que pratico? Você sabe me responder? Os 10 mandamentos fazem bem para mim. Os 10 mandamentos é uma preservação da minha própria vida, para que eu tenha uma vida abençoada. Deus não fez 10 mandamentos para proibir ninguém. Deus não fez 10 mandamentos para castigar as pessoas. Ele fez isso para que as pessoas tivessem uma boa vida. Tivessem uma vida que valesse a pena ser vivida e para a boa convivência das pessoas. Mas o assunto aqui é a respeito da brevidade da nossa vida. Então, como que a gente está vivendo a nossa vida? Será que a gente faz tudo para a glória de Deus? O que é fazer tudo para a glória de Deus? É fazer o melhor que a gente pode, com os recursos que a gente tem, com a condição que nos é dada. Para exemplificar, é fazer como eu gostaria que fizessem para mim, é fazer por alguém aquilo que eu gostaria que fizessem por mim. É quando eu realizo o meu serviço, é realizá-lo de modo como eu gostaria que alguém realizasse ele, ou estivesse fazendo para mim. É tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado. É respeitar as pessoas como eu gostaria de ser respeitado. É ajudar as pessoas como eu gostaria de ser ajudado. Isso é viver para a glória de Deus. E ainda mais, é fazer como se eu estivesse fazendo de fato para Deus. É como se Deus estivesse ali na minha frente e me pedissem: Israel, faça um hambúrguer para Deus. Olha a responsabilidade. Para quem não sabe, eu trabalho com hambúrguer. Então, tivesse um cliente ali, esse cliente é Deus. Israel, faça esse hambúrguer para Deus. Olha o peso da responsabilidade. Isso é fazer tudo para a glória de Deus. É realizar alguma atividade e realizá-la como se eu estivesse a fazendo para Deus, ou como se Deus estivesse assistindo, ou como se Deus estivesse participando comigo. A responsabilidade, ela se torna ainda maior quando eu estou fazendo e fazendo isso para Deus, e fazendo com Deus, e fazendo tendo Deus como espectador. O que será que Deus diria? Então, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que existe algum valor, Paulo fala a respeito disso. Tudo que é bom, que a gente o faça em tempo oportuno, no tempo que Deus nos dá, porque a gente não sabe quando Deus irá nos chamar, quando deixaremos essa vida. Então, sabendo que você irá deixá-la, deixe um legado. Viva da melhor forma, viva de uma forma digna, viva intensamente. Valorize aquilo que Deus te deu. Não viva apenas querendo aquilo que é do outro. Não viva apenas vivendo por viver, como se a sua vida não fosse acabar. E uma coisa que eu tenho aprendido é: coloque a sua mente, a sua consciência no último dia da sua vida. No último momento, no último instante. Como que você se vê lá? Eu me vejo dessa forma. Eu me vejo dessa maneira. Então viva
para que você consiga chegar lá, dessa forma como você se vê no seu último dia de vida, no seu último instante, no seu último suspiro, como que você se imagina estando lá. Então você viverá dessa maneira, dessa forma. Você agirá e reajustará sua rota para que você chegue no seu último dia de vida como você se vê. Então, Marco Aurélio, um grande filósofo, ele fala a respeito disso, de tomar a morte como a nossa amiga, não como a nossa inimiga, mas como a nossa amiga, como a nossa conselheira. É pensarmos como nós nos vemos no nosso último dia de vida. Se você deseja ser lembrado como uma pessoa justa, honesta, íntegra, piedosa, você precisa construir isso em vida. Você precisa construir isso no tempo que Deus te dá. Nesse momento, no hoje, no agora, reajustando diariamente a nossa rota, reajustando diariamente o nosso caminho, para que a gente consiga fazer com que a nossa vida seja vivida para a glória de Deus. Tá bom, pessoal? Eu tentei fazer um resumo bem breve a respeito desse assunto e agradeço muito você ter me assistido até aqui. Que Deus te abençoe. Até a próxima reflexão.